E Deus usava a vida de Jonas para poder fazer o bem ao povo. Jonas era profeta. Teve um dia que Deus precisou de Jonas e falou assim: ô Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive para pregar para aquele povo e falar do meu amor, para que eles venham se arrepender do pecado. Só que Jonas tinha medo, crianças. Sabe por quê? Alguém sabe? E vocês, crianças grandes, sabem por quê? Por que então? Medo. Ele estava com medo, mas teve um motivo. É que aquele povo de Nínive era um povo muito mau. Esse povo era um povo que matava todas as pessoas que eram contra os deuses deles. E sabe mais o que eles faziam, criançadas? Eles crucificavam o povo e depois desmontavam a cabeça fora. E é verdade. E Jonas sabia disso. Então Jonas pegou e disse: eu é que não vou, igual a Ângela. Eu é que não vou. Eu vou para outra cidade onde ninguém me conhece. E Deus não vai me ver. Bobinho, né, gente? Deus não vê tudo? Deus sabe de tudo, não é? Mas Jonas pensou que não. Tadinho dele. Por que tá me olhando assim? Com esse olho esbuguelado? Tá com medo de mim, é? Ah, sim. Então, ele pegou um navio e foi até outra cidade para se esconder de Deus. Mas aí, quando ele estava no navio, sabe o que aconteceu? Ele foi até o porão e lá ele dormiu. E aí Deus mandou um vento tão forte que acabou agitando o mar. Aí, quando o mar balançou aquele barco, igual a musiquinha que vocês cantaram, como é aquela musiquinha mesmo? O barco balançou, quando o Lázaro Jonas foi que o mar se acabou e o barco balançou. O barco balançou, quando o Lázaro Jonas foi que o mar se acabou. Aí, quando o barco balançou, aí, pergunta o que foi? Meu dente. Então, vamos. Aí, quando o barco estava balançando, os marinheiros falaram assim: gente, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? E então, os marinheiros ficaram com medo. Aí, um dos tripulantes foram até lá embaixo e falou assim: ô dormente, por que dormes tanto? Não tá vendo que o barco tá balançando e que a gente vai morrer afogado? Aí Jonas acordou e disse assim: o que está acontecendo? E aí eles falaram: alguma coisa está acontecendo de errado aqui, porque o barco está balançando e o mar está agitado. Ô moço, chama aí seu Deus para ver se ele acalma esse mar, porque todo mundo lá em cima está orando também, cada um pro seu Deus. E então Jonas subiu e quando chegou lá, falaram assim: ó, vamos ver o que é que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo aqui.
Alguém está desobedecendo, porque o mar está agitado. Quem seria que estava desobedecendo? Desobediência é de Deus? Não! Mas eu vou falar um segredo. Ângela desobedeceu. Ela tinha que fazer o quê? Lavar os carros. Muito bem. Mas ela esqueceu. Pode desobedecer a ordem da mamãe? Não! Pode desobedecer a ordem do papai? Não! Ô mamãe! Oi mamãe! Oi! Papai? Oi! Criança pode desobedecer? Não! Não pode não. Pode, gente? Não! Porque se desobedecer, acontecem coisas ruins. Como aconteceu com Jonas, sabia? E então, perguntaram assim: ô moço, qual é seu nome? Ele disse: Jonas. De onde tu vens? Ele disse: eu sou hebreu. E aí, os marinheiros ficaram apavorados, porque sabia que o Deus dos hebreus, que é o nosso Deus, é muito poderoso. Aleluia! Dá glória a Deus aí, criança. Olha assim comigo. Meu Deus, o Deus dos hebreus é muito poderoso. Glória a Deus, olha, as crianças são tão inteligentes. Ai, meu dente. Ui. Então, gente, sabe o que aconteceu? Eles falaram: vamos lançar sorte e ver o que é que vamos fazer. Aí, Jonas disse assim: me lança no mar, porque eu sei que quem está em pecado sou eu. E Jonas contou para aqueles homens tudo o que havia acontecido. Aí, Jonas falou: pode me jogar. E eles ficaram com medo. Sabe por que eles ficaram com medo? Porque, mesmo Jonas errado, eles sabiam que Jonas era filho do Todo-Poderoso. E aí, jogaram Jonas no mar. E assim que jogaram Jonas, puf, no mar, sabe o que aconteceu? O vento parou. E aí, o mar ficou tranquilo. Mas não só foi isso que aconteceu, não. Sabe do que mais? Veio um peixe grande, muito grande, e engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe. Sabia disso? Ô Ângela! Oi. Tá me escutando? Eu tô sim. Você sabia disso? Não sabia disso não, hein? Mas sua mãe não vai jogar você no mar não, bobinha? Graças a Deus. Então, sabe o que mais aconteceu? Depois que Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do grande peixe, ele lembrou de Deus e falou assim: ah, Senhor, me perdoa, porque eu errei. Sabia que quando a gente erra e pede desculpa, a gente é perdoado? Sabia disso? Peraí, que aqui tem uma menina tagarela falando aqui, seu cabelo tá todo atrapalhado. Peraí. Ei. Pode falar. Melhorou? Melhorou. Fiquei bonita agora? Ô, gente, tudo bem. Jesus me acha linda. Ó, aí ele orou assim: oh Deus, perdoa-me, porque eu errei. Me dá mais uma chance.
E aí, Deus deu uma chance pra ele, sabia? Mas deu. Quando você errar, fale com a mamãe que você errou, fale com o papai e eles vão perdoar você, sabia? Ângela tá com medo de apanhar. É isso mesmo, ela tá com medo de apanhar. Ô, Ângela. Oi, Aninha. Sua mãe não vai te bater, não. Será? Ela tá aí no meio do povo, quer ver? Oi, irmã Leninha. A senhora vai bater em Ângela se ela te pedir perdão? Tá vendo, Ângela? Aí, menina. Ela não vai te bater, não. Gente, voltando pra Jonas. Empolguei. É o que, irmã Leninha? Misericórdia. Ângela. Você não gosta de lavar prato? É porque é muito chato. É chato o quê, Ângela? Ângela, você gosta de comer? Gosto. E quando você come, seu prato fica limpo? Fica porque eu passo limpa. Oh, meu Deus! Além de não gostar de lavar prato, que é preguiçosa, é porquinha! Oh, Ângela, sua mãe já te perdoou, viu? Graças a Deus. Mas não pense que não vai lavar os pratos, não, que vai. Porque Deus perdoou Jonas, mas mandou ele ir onde tinha mandado antes. Onde foi que Deus mandou ele ir que ele não foi? É o quê? Muito bem. Oh, glória! Glória a Deus, vocês são tão inteligentes, é por isso que eu gosto desse povo. Então, quando Jonas saiu da barriga do grande peixe, mas não foi que o grande peixe fez pum, não. Deus mandou ele vomitar, Deus mandou ele vomitar, Mas a baleia obedeceu. Sabe por quê? Porque a baleia é criatura de Deus. E foi Deus que fez. E então, ela obedece. Assim como nós, que somos filhos. Temos que obedecer a Deus, a mamãe, o papai, a vovó, vovô, todo mundo. Que é adulto. Amém? Porque se não obedecer, tudo de ruim acontece. E então, quando a baleia vomitou Jonas, ele ficou lá naquela terra seca, todo melecado. Faz assim, gente. Jonas ficou todo melecado. Mesmo. Ô papai e mamãe, fala aí. Tá? Eles parecem que não comeram, não. Jonas saiu todo melecado. Agora eu gostei. Aí, Jonas fez assim, eu vou, Deus, agora eu obedeço. Eu aprendi que não pode ser desobediente. E aí Jonas foi para Nínive. E chegando lá, Jonas disse assim, povo, me escuta agora. O Senhor, Deus de Israel, o Todo-Poderoso, mandou dizer que se vocês não se arrependerem do pecado dentre 40 dias, vocês serão destruídos. Ai, meu Deus. Gente, faz silêncio aí pra me ouvir. Isso é muito sério. Se o povo de Nínive não obedecesse à voz do Senhor, o Senhor ia fazer o quê? Destruir a cidade. Isso mesmo, ia matar todo mundo, destruir todo mundo, porque o fedor do pecado subiu até as narinas de Deus. Sabia que o pecado fede? Fala aí, um cheiro bem ruim. Esgoto, o que mais? O quê? Carniça, peixe morto e pum! Pum também fede, né, gente? E se o pum for daqueles que comeram feijoada caseira? Mas, deixa eu falar. Lixo também, isso mesmo. Mas deixa eu falar. Prato sujo. Prato sujo. É pra você, Ângela. Ó. É, isso mesmo.
Mas o pecado fede mais do que todos esses juntos. E por isso que Deus estava enojado com aquele povo. Aí o rei dos ninivitas falou assim: eu vou obedecer esse rei, esse é a voz de Jonas, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E aí o rei falou: povo meu, povo que mora em Nínive, todo mundo se prostre diante do Todo-Poderoso e vista panos de saco para mostrar que está arrependido, porque o Deus Todo-Poderoso mandou um aviso. E aí o rei mandou os animais jejuarem e as pessoas que moravam em Nínive jejuarem também. E aí o jejum, que é uma arma muito poderosa na mão do crente, subiu até os ouvidos do Senhor, as vistas do Senhor, as narinas do Senhor. E o Senhor disse assim: eu não vou destruir esse povo que me obedeceu. Glória a Deus. Porque o povo obedeceu. E aí o Senhor não destruiu a cidade de Nínive. Fala glória a Deus. Porque aquele que obedece, o Senhor dá honra. Sabia? Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Já estou terminando, viu, Ângela? Tá bom. Tinha uma menina que ela não queria obedecer a mamãe. Aí a mamãe falou assim: olha, se você não obedecer, coisas ruins vão acontecer. Aí ela falou assim: mamãe, não vou fazer o dever hoje, porque não teve. Mas tinha dever sim. Aí a mãe falou: deixa eu ver o seu caderno. Aí ela mostrou. Aí com medo. Aí a mãe falou assim: tá vendo que tem dever, menina? Porque está mentindo. Sabia que mentir não pode, crianças? Porque mentira é pecado. Muito bem. Tá esperta, né? Ó, aí essa menina mentiu. E quando a mãe viu, a mãe falou: não pode mentir, porque senão coisas ruins acontecem. E essa menina foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Mas sabe o que aconteceu com ela? Ela não gostava de estudar, ela não gostava de ir para a igreja, ela não gostava de ensaiar. Aí, quando ela cresceu, sabe qual foi a profissão dela? Ficar catando lixo na rua. E não era para reciclar, não. Porque pode reciclar, sabia, crianças? Mas ela catava lixo para comer. Sabe por quê? Porque ela não estudou quando era criança. Quem é que gosta de estudar? Graças a Deus, eu também gosto. Ô, Ângela, Oi, menina. você gosta de estudar? Um pouquinho. Vixe, meu Deus, essa menina não gosta de trabalhar, essa menina não gosta de estudar, essa menina é preguiçosa. Ô, Ângela, vigia, crente. Tô vigiando. Então, Deus salvou aquele povo de Nínive. E ficou agora a lição pra gente. Sabe qual é a lição que a gente aprende? É que não devemos desobedecer a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês gostaram da história? Sim. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, porque a hora está se passando. Eu vou querer que vocês voltem para os seus lugares devagarzinho, porque eu tô vendo, viu?